Se você pudesse trocar de vida com alguém por um dia, com quem seria? Imagine acordar amanhã, mas não no seu quarto, não no seu corpo, não na sua rotina. Você abre os olhos e o mundo à sua volta é completamente diferente. As mãos que você vê não são as suas. A voz que você ouve ao falar não é a sua. Você veste a pele, os pensamentos e as dores de outra pessoa. E aí, a primeira pergunta vem como um sussurro incômodo. Você saberia viver um dia que não é seu? Pense, e seja honesto. Se pudesse escolher qualquer pessoa para ser por 24 horas, quem seria? Alguém que você admira? Alguém que você inveja? Alguém que você ama? Ou talvez alguém que você julga? Mas antes de responder, me diga, você está escolhendo para fugir da sua vida? Ou para descobrir algo que ainda não teve coragem de encarar? E se você pudesse sentir, na pele, o peso que essa pessoa carrega, ainda escolheria ser ela? Ou será que a sua escolha mudaria quando percebesse que, por trás do sorriso que você vê, existe silêncio e talvez solidão? Se você pudesse viver por um dia no corpo de alguém famoso, você buscaria aplausos, ou a chance de sentir como ter a atenção de todos? E será que essa atenção traria paz, ou sufocaria? Agora imagine que, ao trocar de vida, você também herdaria todos os segredos dessa pessoa. Você aguentaria carregá-los? Ou ficaria com medo de se perder entre o que é seu e o que é dela? Se fosse viver um dia como alguém que te feriu, você usaria esse dia para entender, ou para se vingar? E se fosse viver como alguém que você ama profundamente, o que faria para aproveitar cada segundo sem desperdiçar nada? Talvez você queira trocar de vida para ter algo que sente que falta. Mas será que, depois de um dia, você perceberia que aquilo que falta na sua vida não está na vida de outra pessoa? E se a troca não fosse com alguém que você conhece, mas com alguém completamente desconhecido, você teria coragem? E se esse desconhecido tivesse menos que você, menos conforto, menos escolhas, você reclamaria ou aprenderia? E quando voltasse ao seu próprio corpo, será que você o veria com os mesmos olhos? Será que valorizaria coisas que hoje você nem nota? Ou se arrependeria de ter voltado? E se no dia em que você estivesse vivendo outra vida, algo acontecesse na sua, e você não estivesse lá para decidir, você deixaria a sua história correr sem você? Se você pudesse trocar de vida com alguém que já morreu, apenas para entender o que ela sentiu nos últimos momentos, você faria isso? E se essa pessoa fosse você mesmo, no futuro, teria coragem de encarar o que vai encontrar? E agora, talvez a pergunta mais incômoda: se pudesse trocar de vida com qualquer pessoa, e a escolha revelasse quem você realmente é por dentro, o que a sua escolha diria sobre você? No fim, trocar de vida por um dia talvez não seja sobre ser outra pessoa, mas sobre finalmente se enxergar. E talvez, sobre perceber que ninguém, absolutamente ninguém, vive sem carregar algo invisível. Se amanhã fosse esse dia, e o relógio já estivesse correndo, com quem você trocaria de vida? Você já percebeu que, quando imagina trocar de vida com alguém, quase sempre pensa na parte que brilha, mas raramente na sombra que a sustenta? Será que você está escolhendo pelos sonhos, ou fugindo dos seus próprios pesadelos? Se vivesse um dia como um artista famoso, sentiria liberdade ou pressão? Você suportaria os olhares que examinam cada passo, cada palavra, cada falha? E quando o aplauso acabasse, o silêncio não te engoliria? E se fosse viver como um grande líder, com poder nas mãos, será que você usaria esse poder para mudar algo? Ou descobriria que não é tão livre quanto imaginava? Será que o peso de cada decisão não seria mais duro que qualquer rotina que você já viveu? Agora imagine trocar de vida com alguém que você considera melhor que você. Seus olhos brilham ao pensar no que essa pessoa tem. Mas você já pensou no que ela perdeu para chegar lá? E se, no meio do dia, você descobrisse que o que ela tem é exatamente o que rouba o sono dela à noite? Se fosse viver como alguém que você julga, teria coragem de sentir o que ela sente antes de apontar o dedo? Ou perceberia que há dores que a gente nunca entenderia sem vivê-las? E se você pudesse ser uma criança de novo, apenas por um dia, você correria, riria e se esqueceria do amanhã? Ou passaria o tempo inteiro tentando resolver o ontem? Será que conseguiria não pensar nas contas, nas obrigações, no peso de tudo que carrega hoje? E se fosse viver um dia como um idoso no fim da vida,
Você olharia para trás com gratidão, ou com arrependimento, e se descobrisse que ainda há tempo, mas não coragem, o que faria com essas horas emprestadas? Agora pense em trocar de vida com alguém que vive o que você mais teme. Você sobreviveria? Ou aprenderia que algumas forças só nascem no meio da tempestade? E se a troca fosse com alguém que tem tudo, mas não sente nada? Você preferiria o vazio confortável, ou a dor que te mantém vivo? Se pudesse viver a vida de alguém que te ama, só para sentir o que essa pessoa sente quando olha para você, aceitaria? Ou teria medo de descobrir verdades que nunca pediu para ouvir? Talvez, no fundo, a troca que você mais precisa não seja com alguém distante, mas com uma versão sua que ficou esquecida. Aquela que acreditava sem medo, que tentava sem pedir permissão, que errava sem se culpar tanto. Você trocaria de vida com ela, nem que fosse por um dia? E se ao final do dia, você não quisesse voltar, você ficaria preso em uma vida que não é sua, mesmo que parecesse perfeita? Ou escolheria o imperfeito que ainda é verdadeiramente seu? No fim, trocar de vida é mais do que curiosidade. É um espelho. E espelhos, às vezes, não mostram o que você quer, mas o que precisa ver. Então eu te pergunto, se a chance fosse agora, e só agora, quem você escolheria ser? E se eu te dissesse que a troca já acontece todos os dias, só que você não percebe, cada vez que você se adapta para caber em um lugar que não foi feito para você, não está vivendo a vida de outra pessoa, cada vez que se cala para não desagradar, não está trocando a sua voz pela versão que esperam de você? Será que, sem perceber, você já trocou de vida tantas vezes, que esqueceu como é viver a sua? E se pudesse ser, por um dia, a pessoa que você sonhava ser quando tinha 10 anos, você reconheceria esse sonho ou acharia infantil demais? Você teria coragem de viver com aquela liberdade? Ou o medo que você aprendeu depois iria travar cada passo? Agora imagine que a troca não seja voluntária. Você acorda em outra vida sem aviso, sem escolha, sem explicação. Você aceitaria o desafio ou passaria o dia inteiro tentando voltar? E se, nessa vida emprestada, você encontrasse a solução para um problema que nunca conseguiu resolver na sua? Você teria coragem de levar essa solução de volta? Ou deixaria que ficasse presa no corpo que não é seu? E se a troca fosse com alguém que vive em guerra, não de bandeiras, mas de emoções? Você sobreviveria às batalhas silenciosas? Ou descobriria que a paz não é um lugar, mas um jeito de estar? Pense também no oposto. Se alguém pudesse viver um dia no seu lugar, você acha que essa pessoa voltaria mais leve, ou mais cansada? O que ela perceberia sobre você que nem você enxerga? E se a vida que você tanto deseja viver por um dia for, para outra pessoa, um peso que ela daria tudo para largar? Você ainda a escolheria? Talvez a pergunta nunca tenha sido com quem você trocaria de vida. Talvez a pergunta seja, porque a sua vida não é o bastante para você agora? E se, no fundo, a troca que você busca não é com outra pessoa, mas com uma versão sua que ainda não nasceu? Você estaria pronto para se tornar essa versão? Ou é mais confortável viver como espectador do que como protagonista? Se pudesse viver um dia sem carregar seu nome, suas histórias, suas culpas, você se libertaria ou se perderia? E quando as 24 horas acabassem, e o relógio chamasse de volta, o que você traria da vida do outro para a sua? E o que deixaria para trás de uma vez por todas? Talvez você nunca troque de vida na prática, mas a cada escolha, você já está trocando pedaços de si, alguns que valem a pena, outros que custam mais caro do que parece. E agora, com o tempo passando, e sabendo que cada escolha é uma pequena troca, quem você seria, se pudesse ser qualquer pessoa, só por hoje?